Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Gestão do Tempo. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo de vida das tarefas, aquelas que vão para a agenda diariamente. Mas antes, vamos recapitular o ciclo de vida dos objetivos e metas. Lembra, nós sempre trabalhamos com o PDCA para gerenciar o ciclo de vida das metas e dos objetivos, também utilizaremos para as tarefas. No caso dos objetivos e metas, nós temos aqui o ciclo definir no pleno, onde eu defino meus objetivos, defino minhas metas. Aí nós falamos que o do não tem muita relevância neste momento para o ciclo de objetivos e metas, porque o do criaria seu próprio ciclo PDCA, que é o ciclo das tarefas que veremos hoje. Tem o check, onde nós verificamos se os objetivos estão sendo atingidos, quais já foram atingidos, a gente move lá para a parte de já realizados. E tem o act, que é o momento em que nós olhamos, revisamos nosso mapa para determinar se esses objetivos ainda são válidos, se queremos mudar alguma meta, reajustar nosso plano de maneira geral. Esse é o ciclo de vida dos objetivos e metas. Agora, vamos ver o ciclo de vida, o PDCA, das tarefas, daquilo que roda na nossa agenda. Bom, as tarefas têm seu próprio ciclo PDCA, como já havíamos falado. E ele roda praticamente todos os dias. Se a gente joga para a nossa agenda, mesmo que a gente planeje uma semana, todo dia a gente tem que estar olhando, fazer o check, ver se alguma coisa aconteceu, se alguma atividade deixou de ser feita e precisa ser transferida, etc. E também tem o detalhe de que uma meta vai gerar várias rodadas no ciclo PDCA das tarefas. Até que essa meta seja atingida, isso pode demorar uma semana, 2 semanas, não sabemos o período, até que a meta seja atingida. Bom, como que cada etapa dessas, no ciclo PDCA das tarefas, acontece? Primeiro é o plano, ou seja, eu tenho que planejar a distribuição das minhas tarefas do plano de ação dentro da minha agenda, como nós já até fizemos. Então, eu vou transferir algumas ou todas, se for possível, as tarefas do meu plano de ação para a agenda da semana. A gente pode fazer isso uma vez por semana, toda semana, replanejar aquela semana de novo, semana seguinte, evidentemente, distribuindo as tarefas ali na agenda. O do é o andar da semana. Todos os dias eu vou olhar o que está na minha agenda e vou fazer o máximo para cumprir aquilo que está na agenda. Esse é o do, das tarefas. E o check? O check é, todo dia a gente pode fazer essa verificação. Todo dia eu posso observar, eu consegui cumprir a tarefa que estava aqui na minha agenda hoje? O que eu faço se eu não conseguir cumprir a tarefa? Ela estava prevista para hoje, mas eu não consegui. Bom, eu vou ter que transferir ela para um outro dia disponível da agenda. Isso a gente tem que evitar ao máximo, porque senão a nossa agenda vai ficar bagunçada, vai perder o sentido de planejamento. Então, o esforço total para cumprir aquela tarefa daquele dia. E as que forem concluídas, a gente vai, nesse momento do check, a gente vai transferir ela de a fazer para feito, ou de a fazer para realizado, assim dando conta de que a tarefa foi concluída com sucesso. E o ACT? O que a gente faz no ACT? O ACT é muito, como eu menciono no slide, não tem tanto peso, não tem tanta relevância, porque o ACT geralmente é uma análise geral de um certo período de tempo decorrido. Como o nosso ciclo é quase que diário, no máximo semanal, é muito pouquinho tempo para fazer um ACT, mas ainda dá para fazer. Por exemplo, imagine que você está percebendo que está acontecendo muita transferência de atividade. Você jogou uma tarefa para um dia e não conseguiu cumprir, joga para o dia seguinte. Não conseguiu cumprir, joga para o dia seguinte. Isso está se repetindo muito. Então, no ACT você pode se perguntar por que isto está acontecendo tanto. Provavelmente é porque as suas tarefas lá no plano de ação são muito pesadas e não cabem em um dia. Nós já mencionamos que cada tarefa do plano de ação ela tem que ser de um tamanho, de uma complexidade, que seja possível realizar ela em 1 ou 2 ou poucas horas. Se ela for mais do que isso, um dia inteiro, é melhor quebrá-la em 2 tarefas. Porque cada dia, você lembra, vai ter outras atividades que você terá que fazer e não apenas aquelas que você mesmo planejou. Então, cada tarefa que você planeja, procure manter ela com poucas horas. Então, no ACT é o momento de você olhar e perceber, está tendo muita transferência, muita postergação
de tarefa. Isso quer dizer que as minhas tarefas estão muito pesadas. Eu posso melhorar. É o ACT que ajuda a gente a fazer essa melhora. Eu vou melhorar. No próximo plano de ação, ou até mesmo neste plano de ação que eu tenho, eu vou quebrar mais as tarefas para elas ficarem menores e mais fáceis de cumprir. E assim chegamos ao fim desta lição.